né? Seja bem-vinda, Raquel. Olá! E aí, parceira, vamos conversar hoje sobre as deusas, Vamos, a jornada, a exatamente. perimenopausa. Uhum. E daí eu já comecei fazendo questionamento, né? Perimenopausa é um diagnóstico? Perimenopausa é uma fatalidade que está acontecendo na minha vida? Né? Então, já comecei com esse questionamento aí pra galera, né? Ficar pensando. Curiosamente, entraram alguns homens aqui, né, na live. Oi, Clá, tudo bom? Seja bem-vinda. E eu falei, gente, é um assunto que não é um assunto só para mulheres, né? É um assunto para a sociedade, para no geral, né? Como que a gente lida com essa etapa da vida, né? O que é isso, né? Tudo Que isso tá como? acontecendo? Tá, eu acho que é bem. Eu queria que você contasse, porque eu acho, não sei se você já contou a história de como você descobriu o que era perimenopausa. Não, não, não contei. Tá. Mas eu queria comentar uma coisa antes Não. também, que assim, ó, até dentro dos profissionais da área da saúde, talvez, claro, ginecologistas, endocrinologistas talvez tenham acesso a mais dessas informações. Mas no âmbito geral, né, a perimenopausa, ela não é falada, não é divulgada. A gente sabe muito bem sobre menopausa, sabe, Isso. escuta de climatério, mas Uhum. perimenopausa, com essa nomenclatura e com essa abordagem, ela é pouco falada, né? Então, Isso. acho que, assim como você, milhares de mulheres, talvez inclusive assistindo essa live, vão se identificar assim, do tipo, eu acho que estou na perimenopausa, sem saber, sabe? Sem nem ter entrado. Então, eu queria que você compartilhasse como é que foi essa descoberta para você. Então, eu trabalho, para quem não sabe, né, num dos maiores, eu acho que é o maior laboratório de análises clínicas, né, do Reino Unido. Eu moro aqui em Londres já há quase 10 anos. E a gente estava, na verdade, o laboratório estava testando algumas amostras, né, algum material para fazer justamente essa coleta de sangue para fazer os testes e tal de tudo que possa fazer, né, de hormônio, enfim, né, de todas essas questões. E eu descobri ali que vieram os resultados e tal, eu me voluntariei, né, e vieram resultados, assim, que eu fiquei chocada, assim, gente, né, e total desconhecimento, eu fui conversar com alguns amigos que são, né, biomédicos, eu falei assim, gente, olha, dá uma olhada aqui nesses exames, porque eu não tô entendendo nada, e eu não me considero uma pessoa leiga, sabe? E daí eles falaram assim pra mim, olha, Raquel, pelo que eu tô conseguindo ver aqui, ou tu tá grávida, ou tu tá com câncer. Deu assim, nossa senhora! Prognósticos muito bons, muito bons. E como eu tenho, e como eu tenho uma questão de câncer na família muito grande, eu falei assim, gente, né, tô morrendo. E daí, beleza, fui procurar justamente o médico, né, aqui, e para refazer todos os exames, né, para verificar com a instituição de saúde aqui. E, né, tinha nome assim que eu nem fazia ideia do que era. E, gente, eu trabalho no laboratório, tá? E fui descobrir muita coisa, né? Mas principalmente o que me deixou chocada foi a desinformação, inclusive, dos profissionais de saúde, tanto aqui do Reino Unido quanto, né, do Brasil. Quando eu fui trocar meu DIU, por exemplo, no Brasil, o médico olhou para mim e falou assim: ah, então, daqui a 5 anos mais ou menos, você vai parar de menstruar e tal. Eu assim, gente, mas da onde que ele tirou isso? Isso é a primeira consulta que eu tô vendo ele, sabe? Uhum. Então é muita desinformação, é, é muito, eu acho, ou, eu estudei na medicina há 50 anos atrás e é isso que está acontecendo, entende? Muita coisa mudou, tanto das possibilidades, né, dessa etapa da vida e principalmente de todas as outras questões que não são só físicas, né? E é justamente isso que a gente ficou inconformada, né? Então a gente resolveu mudar essa história e justamente mexer com uma questão que ninguém está falando, que é toda a questão emocional, toda a questão de possibilidades que existe dentro da perimenopausa e da menopausa, né? Então, é claro que eu fiquei chocada, né? Gente, no final das contas, não estava nem grávida, nem com câncer, eu só estava, né? Eu só estou vivenciando a perimenopausa
E fiz um mergulho muito grande com relação a isso, porque eu queria entender o que é isso, entendeu? Eu não Uhum. sabia nem que existia perimenopausa, porque a gente escuta muito sobre menopausa, mas eu nunca tinha ouvido falar nisso. Então, É, é, e também não sabia nem quanto tempo. Gente, a perimenopausa ela pode durar até 10 anos. É uma etapa longa da vida, né? exatamente. Então, então eu fiquei assim chocada, né, de não saber tanta coisa e pesquisei muito, né, e por isso que resolvi fazer um convite para Raquel, porque dentro das pessoas que eu conhecia, né, que eu conheço e tal, é uma das pessoas, se não a mais, né, conhecedora de todas essas questões hormonais, suplementação, né, físicas mesmo, né, tanto das mulheres quanto das pessoas no geral, né, mas assim, gente, essa mulher vai, né, vai me ajudar. E, ironicamente, na clínica, porque eu sou terapeuta, né, para quem não sabe, todas as minhas clientes começaram a vir exatamente dessa etapa da vida. E daí eu falei assim, gente, é um sinal, né? Perfeito. É uma Uhum. sincronicidade e tal. E eu comecei a ficar muito apaixonada e muito interessada por esse tema. E acredito muito que essa união das mulheres e tal, e as conversas sobre esse assunto, elas vão desmistificando essa etapa da vida, sabe? Então, do poder de acontecer isso, né? Perfeito. Mas eu queria Uhum. saber de ti, Raquel, como é que esse tema chegou para ti? Como é que isso surgiu na tua vida? Já que a gente Bom, gosta de contar um conto. não, não é? A gente quase não gosta de falar, de contar histórias, né? É. É, bom, primeiro, essa questão da perimenopausa, ela realmente, esse termo, embora eu soubesse, mas assim, ficou bem presente na minha vida no último ano, agora, Uhum, 2024, tá? Mas a minha indignação com relação às informações que são fornecidas para nós mulheres já vem de muito tempo, né? uhum, Então, pela minha formação como farmacêutica, né, depois fiz mestrado em nutrição, eu uhum, sempre comecei a questionar muito quais são as informações que a gente recebe, como ditas como verdades absolutas, e nós não temos ferramentas para poder questionar e verificar, porque nós somos indivíduos e indivíduos. Então, a mesma coisa que é para um não é para outro. A partir do momento que eu uhum, comecei a me aprofundar na história, né, e na saúde da mulher, que eu falo, né, que eu gosto de trabalhar com um ecossistema que é da saúde da mulher, uhum, e que é tão particular e tão diferente também dos homens, embora tenha muitas semelhanças, mas tem um universo à parte disso. Quando eu comecei a mergulhar nisso, eu comecei a perceber que faltavam muitas respostas. Porque, por exemplo, né, vou dar um exemplo da questão do ciclo menstrual. uhum. No ciclo menstrual, a gente sabe que tem as fases. E aí eles, né, associam com alguns sintomas, né? Como se fosse sintoma, como se fosse Isso. doença mesmo, né? E É. aí a gente vai usar a nomenclatura. A gente vai usar a nomenclatura da medicina, mas Uhum. obviamente que isso também é uma das nossas objetivos também, desmistificar isso durante, né, a jornada e tudo mais, todo esse processo. Mas quando eu comecei a observar esses sintomas e ler muito sobre isso, eu verifiquei que existe um espectro, ou seja, uma faixa enorme de sintomas, enorme de períodos. Nem sempre as mulheres terão os mesmos sintomas na fase menstrual, na fase ovulatória, na fase lútea, enfim, todo muda muito. E eu fiquei perguntando assim, cara, o que explica isso? Como é que isso funciona? Paralelo a isso, ou seja, na verdade, até bem antes disso, eu entrei em círculos de mulheres lá com meus 23 anos e comecei a ter acesso a essas informações sobre mulheres, sobre ancestralidade, sobre o sagrado feminino, sobre mitologia, sobre arquétipos, enfim, todo esse conhecimento foi chegando para mim e eu fui, digamos assim, digerindo, porque também eu era muito novinha, né, na época. E eu fui digerindo, fui assimilando, passei por muitas coisas na minha vida. Até chegou um determinado momento, 2024, em que eu resolvi percebi, na verdade, que a gente tem que unir essas duas informações, porque muita coisa não é explicada. A gente não consegue explicar tudo pela ciência, e ainda bem, né? Muitas coisas a gente precisa de mais informações para além do que está acontecendo no físico. E mesmo no físico, a gente precisa verificar de onde que é a origem disso. Então, eu costumo dizer que o físico, né, é as nossas últimas manifestações. Antes a gente tem o corpo mental, o espiritual, o energético, enfim. E aí, o último que é o físico. Se o último é o físico, a gente precisa olhar para isso antes. O que está dentro da nossa Sim. individualidade que vai manifestar. E aí, dito isso, que eu comecei a querer, cara, eu quero unir. Só que
não tinha braço para tudo, né? Afinal de contas, é muita informação que a gente precisa pesquisar. E o assunto perimenopausa começou a surgir ali em junho. As primeiras conversas de pessoas que vinham, sentavam à mesa comigo, falavam esse nome. E sabe quando você sente uma fisgada, assim, um negócio? E eu ia prestando atenção nas rodas que eu entrava, nos grupos nas pessoas que eu convivia, começou a surgir. E aí, quando você entrou em contato comigo também para falar, e eu já estava ali trabalhando com a saúde da mulher, né, em geral. Quando você entrou em contato para fazer esse convite, eu falei, cara, é isso. Estava sendo preparada pelas sincronicidades para esse momento, para a gente poder botar esse projeto no mundo que tem tanto coração e tanta alma, né? E essa foi minha jornada. Legal. E é justamente porque como a Raquel, tanto eu como a Raquel, nós somos, né, clientes uma da outra, de outros grupos, né, que a gente facilita, e a gente verificou que a gente estava lendo o mesmo livro, né? E esse livro, ele tem, né, tudo a ver com a perimenopausa, inclusive outras etapas das mulheres, né? E ele fala sobre 7 deusas, né? Então ele é um livro muito focado na psicologia junguiana, né? E eu estudo isso, né? Eu tô terminando uma formação de Jung e a Raquel é apaixonada aí por essas questões, né? Do feminino e tal, da mitologia, etc. E daí a gente pensou assim, gente, como várias pessoas falam desse tema de uma forma bem física mesmo, né? A gente vai e até porque tem a ver com a gente, né? A gente vai trabalhar com esse tema de uma outra perspectiva, né? Imagina que a gente está chegando numa festa, uma festa lá no Olimpo, então, e a gente gostaria de ser essas pessoas, ou essas anfitriãs que oferecem para as nossas convidadas, juntas com as nossas amigas deusas, né? Uma bandeja de possibilidades de como passar e de como desfrutar essa época da vida, né? Então, essa que é a ideia, porque a partir de possibilidades que a gente tem para viver essa época da vida, né? A gente tem também o empoderamento, né? De decidir o que a gente quer viver, né? Quais são, a partir do momento que eu entendo quais são as possibilidades, eu tomo a decisão da minha vida, do que eu quero fazer e sigo elas. Então, o nosso programa, né, que a gente está chamando carinhosamente de Travessia das Deusas, ele é uma travessia, ele é uma jornada que a gente fica muito próximo e por isso a gente delimitou que esse grupo ele tem uma quantidade pequena de membros, né? A gente não são vagas ilimitadas. E para justamente trazer a individualidade de cada pessoa para esse trabalho, né? Então, para esgotar as dúvidas, né? E talvez até criar outros questionamentos dessa etapa de vida, mas é uma construção que a gente faz juntas, né? É uma construção de que cada grupo, esse é o primeiro, mas cada grupo, ele é único, né? Então, a gente brinca que essa turma é a turma das mulheres, né? Que são as ousadas, que são as corajosas, né? Que são as fundadoras, as que vão abrindo o mato com facão, entende? Então, justamente porque é um tema extremamente novo, né? Então, por isso que eu digo que são mulheres que são corajosas, né, para participar desse grupo. E a gente apelidou ele carinhosamente de Confraria das Deusas, porque a gente quer mesmo, né, de sentar, de degustar, entende? Então, por isso que a gente brinca até com a taça, né, que é um dos símbolos do nosso grupo, que é justamente onde eu faço um reconhecimento de que existe um corpo vivendo essa vida aqui, né? E que a gente saiu do mental também, porque a gente tá muito aqui em cima, né? E que existe uma pessoa daqui para baixo. E fazer essa conexão entre todos esses campos, né? A parte mental, a parte física, a parte emocional dessa etapa e principalmente a parte espiritual, né? De uma forma em que a gente conecta todos esses campos e todos esses mundos e fala como que cada um percebe, né, a sua vida ou como gosta de traçar a sua vida nessa época que assim, que todo mundo, que a medicina trouxe como uma coisa fatídica, né, como uma coisa trágica,
mas que pra gente, de repente, seja a melhor etapa da minha vida e talvez uma das únicas em que eu vou ter poder de escolher o que eu quero viver na minha vida, né? Perfeito. Então, a perimenopausa é sobre isso, Uhum. sobre, né, eu pegar o que eu quero degustar dessa bandeja, né? Mas para Perfeito. isso eu preciso antes entender quais são as opções que eu tenho. Uhum. E legal você falar essa questão das opções e dessa fase da vida de a gente degustar, porque a mulher, por isso que você falou, né, são as corajosas, as ousadas que virão, né, todo nesse processo conosco, porque realmente a gente vai questionar o status quo de todas as informações, Uhum. né? Porque existe uma lente que pode ser vista. Existem informações que sim, são da ciência, que existe algo que a gente vai passar, que isso vai ser falado de uma forma leve, divertida, né? Contando histórias, né? Não é para ser uma aulinha palestrinha, mas é para ser algo que seja realmente interessante, porque é fundamental que Uhum. nós, assim, que a gente sabe o que acontece com o nosso corpo físico, para poder, então, ir subindo todas essas outras etapas, né? Subindo entre os outros corpos também, e poder também entender, alinhar, eu acho, né? Alinhar por que, embora, por exemplo, né, eu estou com as mesmas deficiências, né, hormonais que a minha amiga, mas isso se manifesta na minha vida de uma forma Sim. tão diferente, né? E Uhum. aí, quando alguém chega para você, de repente, você vai com o seu exame lá e a pessoa fala assim: olha, você vai menstruar mais 5 anos. Você sabe o que aquilo quer dizer, por que ele falou aquilo, da onde que tirou aquela informação, ou por Uhum. que desmistificar o que é reposição hormonal, o que não é. A informação, ela dá pra gente poder. Só que, ao mesmo tempo, a intenção é gerar reflexão, gerar questionamentos. Porque se você é mulher, você está, assim, acessando e recebendo informações que você é suficiente desde muito nova. E que você precisa Uhum. comprar mais, que você precisa suplementar mais, e que você precisa fazer mais, e que você. E isso, na vida, principalmente nesse mundo digital, você passou dos 30, meu Deus, é diagnóstico de, A sabe, vida acabou. sentença. A vida acabou, porque daí você precisa repor tudo, porque os seus hormônios vão cair, você vai ver bibibibibibobó. E é uma enxurrada de informações que vão quase que determinando o nosso destino, como se a gente fosse perdendo vitalidade, força vital. Quando, se a gente parar para olhar do ponto de vista psíquico, a maturidade, os anos vão nos dando força vital e não nos tirando força vital, entende? Porque no começo a gente Uhum. está sempre muito perdido, experienciando muitas coisas, ainda muito. E faz parte da vida, né? Essa Uhum. parte jovem. E conforme você vai adquirindo experiência, você vai então se enchendo dessa força vital. Mas o que acontece com o físico? Por que fica desalinhado? Como é Uhum. que a gente pode fazer para se conectar mais com ele? O que ele precisa de mim? Então, quer dizer que para todas as pessoas, para todas as mulheres que estão chegando nessa fase, tem que comer XYZ, tem que exercitar XY. Tipo, é assim, receita de bolo para cada uma, Uhum. sabe? Como é que a gente pode saber o que faz sentido pra gente? E aí, quando a gente se conecta com os mitos, a gente consegue também, né, se conectar com o nosso arquétipo ali que tá mais vivo, né, que tá ali, descobrir qual é a deusa que tá habitando dentro da gente naquele momento, para poder fazer essas escolhas de uma forma mais consciente, tanto do ponto de vista positivo no que eu digo assim, tipo, de mudanças, quanto naquele do ponto de vista assim, olha, eu quero continuar com esse padrão, eu quero continuar com esse Uhum. comportamento, com esse hábito, e eu tô disposta a pagar o preço que vier a partir disso. E tá tudo bem. Só que o poder de escolha Uhum. tá com você, e não com o outro te dizendo o que é que você precisa fazer, enfim, quais são como é que a sua vida vai tomar o rumo a partir. E, obviamente, nosso, assim, bem importante deixar claro, a nossa intenção não é fazer diagnósticos, não é Uhum. substituir os médicos, substituir o ginecologista, não é essa questão, mas que você, com todas as informações, faça suas escolhas de forma responsável, porque sim, somos todos seres humanos e queremos que vocês questionem absolutamente tudo e vejam se faz sentido para vocês, né, Kel? Uhum. E agora, É isso mesmo. aprofundando um pouquinho mais no que é essa travessia, É. como que a gente chegou nesse formato, o que é travessia, se a pessoa entrar no nosso link, a gente vai deixar disponível, né? O que é travessia, o que é imersão, por que a gente fez cada um, o que é o chat, o WhatsApp, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aham. Então, primeiramente a gente criou, né, um grupo, então, no WhatsApp que a gente chama de Confraria das Deusas, né, que é justamente um grupo para trocar algumas
informações sobre sobre o que é essa trajetória, sobre o que é esse trabalho, né? Então, quem quiser pode participar do grupo no WhatsApp para justamente fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, lembrando que até a jornada começar, né? Até a travessia iniciar, que inicia em março, a gente vai passar uma série, né, de atividades, uma série de informações e fazer várias lives, né, para justamente divulgar o nosso trabalho. Lembrando já de antemão, né, são poucas vagas, tá? E quando terminou, terminou e a gente não vai abrir exceção, tá? Então, E não e a gente está é jogo de vendendo marketing, né, essas... Kel? Oi? E não é jogo de marketing, né? Porque Não, não justamente é. o nosso objetivo é gerar essa transformação, esse olhar. E a gente só consegue atingir esse objetivo, Uhum. mesmo que seja num campo, né, numa outra dimensão, mas olhando no olho de todo mundo que está ali, conversando, conhecendo a história, suprindo todas as dúvidas, né, esgotando tudo isso. E por isso que realmente as vagas são limitadas, né? Até porque, assim, como é extremamente interativo, não tem como fazer uma travessia. A ideia não é que você esteja lá assistindo uma palestra, entende? A ideia é que você está construindo a travessia junto com a gente, entende? Uhum. Só que a diferença é que a gente pesquisou para isso, a gente montou né, toda essa trajetória e tal. Mas você vai fazer muito do trabalho, né? Porque justamente para saber quais são as suas opções, né? Para sentir qual é a tua jornada. Então, existe uma quantidade limite de vagas para essa travessia. A gente não sabe se a gente vai abrir uma segunda, tá? A gente sabe que vai abrir essa. Isso já está Exato. confirmado porque a gente já tem inscritos, né? Exato. Inclusive, a gente está na venda do segundo lote da travessia, né? A gente divulgou primeiro para alguns grupos que a gente faz parte, para algumas pessoas que a gente conhece, então a gente já fechou o primeiro lote. E a gente está no segundo lote, né, de comercialização. Dá para parcelar no cartão, gente. Assim, ó, todas as formas de pagamento possíveis estão disponíveis, né? Existe também, para quem não sabe, será que isso é para mim, etc. Gente, é uma etapa da vida que vocês vão passar. Exatamente. É isso que eu, né? É isso que eu tenho para dizer. E tomara que Eu todas nós gostaria, passemos, né? e eu gostaria de ter tido a informação que a gente preparou para vocês antes de passar por isso, né? Eu acredito que faria muita diferença na minha vida, né? Uhum. Então, justamente, e até pensando nisso que a gente está aqui para fazer essa divulgação, né? A gente Exato. quer que outras pessoas se beneficiem disso. Uhum. Existe antes disso, no dia 4 de fevereiro, uma imersão que quem fechar a travessia já ganha, né, essa imersão, que é uma imersão em que a gente explica toda essa questão hormonal, né, o que é isso, o que não é, coisas que a gente, sabe, gente, esse nome, né, o que faz no meu organismo, né, o que acontece, Exato. por que O tá fundamento, né? diminuindo, por que tá aumentando, Exato. né? Então, todas essas questões técnicas aí, físicas que acontecem com a gente, ou que podem influenciar, né? Não é uma determinação, né? A gente vai explicar no dia 4 de fevereiro, numa imersão de 3 horas, né? Com abertura para pergunta e resposta e etc. A gente quer mesmo que as pessoas perguntem antes de tudo e que saiam de lá satisfeitas com as informações que a gente está passando. E a travessia, ela é uma vivência gigantesca, né, com vários desafios, né, com mitologia, com vários exercícios, enfim, para sair da zona de conforto totalmente, porque a gente vai vivenciar as deusas, né? A gente vai simular como seria viver uma vida se eu passasse esse tempo aqui como era, né? Então, a ideia é justamente isso, né? Quais são as trajetórias ou as jornadas de era que eu me identifico ou não? E por que será Uhum. que me irrita, né? Por que será que eu fico incomodada com mulheres que são assim, É, né? é. Então, é justamente todas essas questões que a gente vai trabalhar na nossa travessia. Uhum. Além disso, né? Então, tem um grupo de WhatsApp para todas as pessoas da travessia, tem um grupo antes, né? De acompanhamento da divulgação. Quando terminar as vagas, infelizmente, né, acabou. A gente vai deixar até um link, né, de interessados, mas a gente não garante que vai abrir uma segunda turma.
E o que mais, Raquel, que eu tô esquecendo? Não, E tem surpresa, mas eu só vou contar em fevereiro, dia 4 de fevereiro, não vou contar não, agora. acho que você falou brilhantemente bem. Queria convidar a falar assim que por que nós separamos? Por que são dois eventos diferentes? Por que tem a travessia, Uhum. né? Então, assim, a travessia das deusas, uma jornada na perimenopausa, e por que tem a imersão, que é dos fundamentos ao mito, né? Dessa questão dessa fundamentação para a gente se preparar para isso. Uhum. Justamente porque eu acho que um dos nossos maiores valores, a gente quer disseminar ao máximo essas informações. Porque quanto mais mulheres tiverem conhecimento, mais elas podem questionar e mais elas podem pesquisar se interessar, Exatamente. ou elas podem Uhum. ter mais domínio, né, do seu próprio corpo e do seu próprio destino. Uhum. Então, a gente conseguiu dar que não é separado, é junto, mas assim, a gente conseguiu fazer de uma forma que quem nesse momento não tem a disponibilidade para fazer a jornada, seja ela financeira, seja de tempo, seja energética, enfim, qualquer coisa, ou que eu não sei se é bem isso para mim. Venha para a Uhum. imersão, que acontece, né, no dia 4 de fevereiro, porque ali você vai poder também sentir a nossa dinâmica, sentir de como que Uhum. a gente, qual é a nossa abordagem, porque aqui é muito breve, né? A gente não consegue se aprofundar assim Uhum. muito. Vai poder sentir também do grupo. E a imersão, sim, a imersão ela não tem necessariamente um limite de vagas tão curto quanto da jornada, porque a gente quer que mais pessoas tenham acesso. E a partir disso, se ainda fez a jornada e ainda tem interesse, ainda tiver vaga, fez a imersão, perdão, e vai ter interesse na jornada, se tiver vaga, né? A gente Uhum. acolhe com todo o amor e carinho. Mas se não, também pode se inscrever na lista de espera. E também, se não, tá tudo bem. Você vai pegar essas informações e poder já fazer grandes transformações aí na sua vida nessa etapa, tá? Ou então também para mulheres que, de repente, assim, olha, eu não estou vivendo a perimenopausa, não sei se é para Uhum. mim, porque tenho certeza, mulheres assim, ó, ali dos 35, 36 até os 40, tipo, o que é isso? Não querem entrar muito em contato com isso, né? Não tem muito tempo. Vem para imersão para conhecer, para saber. Daí depois, né? Eu também achava que tinha muito tempo. Exato. Tipo, e que isso é que assim, né? Essa questão da perimenopausa, muitos profissionais da área da saúde, eles associam com a questão da adolescência, né? Uhum. Assim, faz uma analogia com isso. E aí eu vou um pouquinho mais, né? Assim, é adolescência, só que a adolescência você não começa, enquanto mulher, necessariamente no dia que você menstrua. Isso Uhum. caracteriza a sua capacidade, né, do teu corpo de reproduzir. E mesmo assim, não tá na hora de você reproduzir com 11, Uhum. 12, 13 anos. Não tá na hora de você gestar um neném. O seu organismo, ele tá se preparando para na fase adulta, caso seja a sua vontade, enfim, tudo mais, Uhum. faça isso. Então, se o processo da adolescência não é nem no dia que menstrua, e ele também não caracteriza, a menstruação também não põe um ponto final, tipo, agora você pode engravidar, a perimenopausa ela é muito mais complexo muito mais amplo do que qualquer esse Uhum. tipo de diagnóstico. É dos 42, 55, é do isso e aquilo, é um ano antes de você parar de Uhum. menstruar, né? Porque o diagnóstico eles fazem, né, segundo a medicina, é, retroativo. Você só sabe que estava na perimenopausa Uhum. quando você está um ano sem menstruar. Tu imagina tu só diagnosticar, bem entre aspas, tá? Uma situação que você estava vivendo, depois que você passou, e aí, como é que você vai viver aquela situação? Como é que você vai saber o que fazer com aquilo? Passou, meu Deus, já era, sabe? É. Então, você entender que é uma etapa da vida, e essa etapa da vida, ela não tem uma data, tipo assim, a partir de hoje. Ela é um processo que você vai vivenciando. E nós queremos trazer tanto essa questão física dessas mudanças e por quê, né? Conectar Uhum. com a questão dos mitos para poder vivenciar essas deusas mais presentes na nossa vida. Ressignificar Uhum. também, eu acredito que seja muito importante a gente ressignificar muitas dessas coisas que estiveram presentes durante também toda a nossa vida menstrual, ressignificar isso para a gente poder também passar por isso com outro olhar. E o mais importante, a gente aprende a ser mulher com outras mulheres, né? Então, assim, a Uhum. gente não nasce sabendo ser mulher, a gente aprende com outras mulheres. Eu escutei no grupo do Sagrado Feminino que eu participo desde os meus 23 anos. Então, Uhum. se a gente aprende a ser mulheres, com que mulheres são essas? São aquelas que viveram um pouquinho mais, que sabem um pouquinho mais, que conhecem um pouquinho mais, e é na troca de uma com a outra, né? Sem ser uma hierarquia necessariamente. Só que quando eu penso nas deusas, eu imagino essas mulheres extremamente sábias,
acerca de uma face que a gente tem, né? Essas mulheres que estão assim, que elas nos entendem profundamente, que elas entendem assim no âmago, assim. E para a gente poder acessar esse conhecimento é através do grupo, é através da leveza, é através da troca, é através de acessar essa dimensão dessas deusas e fazer essa correspondência entre o físico, entre os mitos e como que a gente pode, então, a partir desse olhar, ter outras decisões, né? Escolher outras decisões na nossa vida e acolher o que tiver que acolher, né? Então, nosso convite é para jornada, né? Que essa jornada vai contemplar os encontros das deusas e cada, né, os mitos, enfim, que a gente vai se aprofundar. A imersão vai contemplar essa parte de fundamentos e também vamos adentrar em como que a gente faz essa correlação, como é que a gente vai costurar essa história, né? Como que a gente costura? E também convidar todo mundo para entrar. Ah, não sei, estou em dúvida. Entra no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, porque lá você já vai ter um pouquinho um pouco de informações, sabe? Vai se conectar com a gente, entender um pouco mais da nossa lente, de como que a gente vê, porque se você pode simplesmente jogar no Google, no ChatGPT, o que é perimenopausa, ele vai te explicar, entendeu? Então, assim, eu não estou aqui para explicar isso, eu estou aqui para fazer você refletir, questionar e te dar ferramentas a partir disso que eles estão falando. E quando você acabar vendo um anúncio, algo tipo assim, né, determinista, como se a tua vida estivesse chegando ao fim, você olha para aquilo e fala assim, é só o começo. Dá licença que isso aqui é só o começo, sabe? E é justamente por isso que menopausa é considerado um ano quando a mulher parou de menstruar, né? E o perimenopausa seria um período que antecede este momento, né? Este um ano. O que acontece? Essa perimenopausa, ela pode durar 10 anos, gente. Ela pode durar 5, ela pode durar 3, ela pode durar 1 ou meses, depende da mulher. Então, o que acontece? Como que a gente percebe que está passando, né, por essa etapa? Eu estou vivendo cheguei, né? Cheguei, estou aqui. Não existe uma marca que nem, por exemplo, a primeira menstruação em que eu sei que, beleza, né? Tive a minha primeira menstruação. Não existe esse momento. Então, eu descobri essa etapa justamente fazendo um exame de sangue, vendo assim, pô, os exames de todos esses hormônios aqui estão, né, na lua, estão aí voando e etc, né? O que está acontecendo? E a outra percepção que eu tive, que daí foi quando eu comecei a pesquisar, foi um monte de outras questões que assim, entendi, então é por isso. Daí vai fazendo todas essas conexões, né? E entender que, tipo, gente, é isso que tá acontecendo, sabe? Só que a gente não conversa sobre isso, né? Então, eu sempre brinco assim, ó, gente, grupo de mulheres acima de 40, esse é o assunto, porque não se fala em nenhum outro lugar, entende? Exato. Então, por isso que... E essa era uma das questões que a gente queria trazer aqui, era justamente um aprofundamento de todas as coisas que a gente pesquisou e de todas as coisas que a gente já testou, né? Com um olhar bem diferente do que eu ir no médico e falar assim, o médico fala assim, olha, minha filha, aqui, ó, a gente fez o teste, já vi que isso aqui, as tuas boletas são essa aqui, é só tomar isso, entende? Exatamente. Cara, eu não quero, entende? De sair com um coquetel de baguinha para casa, entende? Eu quero, é uma etapa da minha vida, eu quero saborear ela de todas as melhores formas possíveis, entende? E é por isso que a gente tá aqui. Exato. E é importante Então, falar que é justamente eu ia perguntar. Oi, desculpa. Tá um delay aqui. E daí eu ia perguntar pra ti assim, mas Raquel, quem que são essas pessoas aí que estão na tela? Quem que são essas Raquéis aí? Quem é a gente para falar disso? Quem é a gente para falar disso, né? Bom, antes de tudo, acho que eu sou eu acabei de falar, eu sou aprendiz de ser mulher, né? Eu acho que isso aqui é a grande questão. O que diferencia um pouquinho
é que eu fiz minha formação na área da saúde, eu fui faculdade de farmácia e fiz especialização em nutrição, mestrado em nutrição e um monte de outros cursos que envolvendo daí nessa parte bem fisiológica e nutricional. Que para mim isso sempre foi muito muito engraçado assim. Hoje olhando para o passado, eu vejo o quanto eu olhar só para o hormônio, para mim faltava a parte de nutrição, e olhar só para nutrição faltava a parte de hormônio, eu precisei explorar isso de todas as formas possíveis, né? E sempre muito ligada a questão do esporte, eu sempre gostei de trabalhar muito com performance. Só que de um tempo para cá, a maturidade ela é muito maravilhosa com relação a isso. Uhum. Eu fui me questionando o que é performar na vida. Porque no esporte a gente Uhum. pode fazer várias analogias com a vida. Várias e várias. Eu tenho assim, um arsenal de coisas, assim, né? De metáforas, enfim. Uhum. E aí, começar o que é performar. E aí, porque começou a me incomodar com o advento aí das redes sociais, me incomodar a quantidade de informações, como se nós, depois dos 30, fôssemos assim, tipo, acabou a linha pra gente. Precisa Acabou. suplementar tudo, precisa dosar tudo. E eu, enquanto farmacêutica, cara, eu sei dos exames, como é que funcionam esses exames, a limitação desses exames, a limitação da aplicação clínica desses exames. Então, como é que a gente sai determinando, como se fosse receita de bolo, para todas as mulheres que elas precisam fazer em cada etapa da vida? E comecei a pesquisar sobre isso, né? Então, e me aprofundar. Então, eu, né, além da formação na área da saúde e desse conhecimento, tanto da parte, né, mais holística, né, mais mística, mais do sagrado, enfim, eu quero associar de uma forma muito leve e uma forma que seja assim, que faça que a gente questione, né? Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela saúde da mulher, entende? Apaixonada pela forma que a gente pode viver essa vida de uma forma diferente, né? Então, se entendendo cada vez mais. E só um complemento que não tem a ver com a minha biografia, mas assim, você falou que você queria ter mais informações, né, sobre isso. Queria ter tido mais informações. Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre congelamento de óvulos, porque justamente chegaram também pessoas me perguntando sobre isso. E eu tô bem na fase que tá todo mundo falando. Eu vou no ginecologista faz 2 anos que a primeira coisa que ela me pergunta é se eu congelei os óvulos, né? Eu tô com 37 anos. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e quando eu vi relatos de algumas mulheres, a maioria das frustrações que elas têm foi a falta de informação. Eu queria ter tido essas informações antes. Eu queria saber sobre o que é congelamento de óvulos, o que acontece com o meu organismo antes dos 30. Elas queriam isso. Então, é bom também reforçar para as mulheres, né, que não estão, inclusive, na perimenopausa, não se caracterizam ainda, né, com os sintomas mais físicos, que quanto mais informações a gente tem antes, a gente consegue passar por essas etapas de uma forma melhor, inclusive um olhar para a vida diferente, né? Então, eu acho que não sei se faltou alguma coisa da minha apresentação, porque na verdade eu queria que as pessoas conhecessem. Tem o Instagram, né, da Biomove para investigar mais, ver mais a minha linha também, né, de raciocínio e como que a minha lente com relação à área da saúde. E aí agora eu queria que você, Raquel, as duas, outra Raquel, falasse um pouquinho também da sua, né, quem é a Raquel e por que escolheu isso. Então, eu sou terapeuta clínica, né? Trabalho nas abordagens de psicanálise, né? E estou terminando agora minha formação em análise junguiana. Sou apaixonada pela clínica e principalmente pela condução de grupos, né? Eu conduzo 2 grupos no momento, mas já conduzi outros. Mas eu sempre digo que os temas, né, da clínica e os temas de trabalho, eles aparecem com os nossos clientes, né? Então, eu acabei recebendo de uma forma muito sincrônica várias clientes, né, que estão passando por essa fase, tanto na menopausa como a perimenopausa, e o quanto essa questão não é uma questão só física, né? É uma questão de todos os outros campos, né? O que muda numa estrutura familiar, o que muda principalmente na parte sexual da mulher, né? Que não é só essa questão de hormônio, é toda uma diferenciação de como que eu me relaciono com os parceiros, né? Ou com o parceiro, né? Após ou nessa etapa da vida, né? Existem outras satisfações que a gente não sabia nem que existia, né? Que então é toda uma questão, né? Por isso que eu digo que é uma etapa da vida que a gente conhece, tem uma ideia do que é, né? E eu trouxe justamente
essa questão porque eu tô passando por essa etapa da vida, né? Então, a ideia de trazer a mitologia, a ideia de trazer as deusas, lembrando que a gente não vai trabalhar só com as deusas gregas, né? A gente vai trabalhar com os mitos relacionados com outras deusas, né? De outras culturas, até para respeitar o contexto e as intersecções de todas as pessoas, né? Do grupo. Mas a ideia justamente é criar esse espaço que a gente degusta junto, que a gente conversa, que a gente senta, né? E discute essa etapa não como porque eu senti isso comigo, como se fosse um diagnóstico de câncer, entende? Uhum. E eu não gostaria que ninguém passasse por isso. Eu não gostaria que ninguém tivesse que ir num ginecologista, como eu fui, e o ginecologista, sabendo só o meu nome, eu acho que talvez ele nem sabia meu nome, olhasse pra mim e falasse assim, tu vai menstruar provavelmente mais uns 5 anos. Tipo, da onde que a pessoa tirou essa informação, entendeu? Então é justamente com esse viés questionador, né, e até não conformista da minha personalidade, eu gostaria, é um convite, né, de fazer uma roda, de fazer de formar uma confraria mesmo para discutir todas essas questões. E de ver todas as questões maravilhosas que são pertinentes dessa etapa da vida, né? O que eu ganho Uhum. estando nessa etapa, Uhum. que eu não acessava antes na minha etapa de vida, Uhum. né? Então, são as deusas, elas trazem mitos que são portas em que a gente abre e acessa esses mundos, né? Que eu não tinha acesso antes. Eu só consigo fazer essa travessia a partir do momento que eu estou nessa etapa de vida, Perfeito, né? Então é exatamente. isso, pessoal. Não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Eu vi que algumas pessoas passaram, enfim, mas a gente vai deixar essa live gravada. Se você tiver alguma dúvida com relação à travessia, manda uma mensagem pra gente, entra no grupo do WhatsApp, a gente vai deixar o link aqui. A live vai ficar gravada, a gente vai fazer outras lives também. Então, se você quiser saber de alguma questão, manda a mensagem pra gente, né? Deixa registrado que a gente responde, né? Até ver assim, gente, olha, escutei isso aqui, quero saber o que acontece. Pode mandar que a gente vai, dentro do nosso tempo, claro, né? Responder essas mensagens. Uhum. Sejam todos muito bem-vindos, né? É um tema muito pertinente para nossa época, né? A perimenopausa é uma etapa da vida em que a mulher não está decaindo, gente. Tá? A gente veio aqui para falar que a mulher não está decaindo quando ela está na perimenopausa e muito menos na menopausa, tá? A gente está numa etapa de vida em que a gente acessa outros saberes, né? Uhum. Então não é uma desvalorização. A gente quer acabar com esse estigma de quando as pessoas, de uma forma geral, né, principalmente a mulher envelhece, que ela não tem mais utilidade, ela não é mais vista, sabe, gente? São outras coisas que eu tenho, que eu acesso com essa idade, né? Uhum. E eu gosto muito de brincar que a perimenopausa é uma época da vida em que eu nunca me senti tão capaz de atingir todos os meus objetivos e de todas as coisas que eu quero viver, né? Então, por que que para a sociedade é visto como uma época em que a mulher tá, né, tá no declínio? Então, já que a gente gosta, né, e com certeza as pessoas que vão fazer parte já tem, né, tem várias inscritas, as pessoas que já estão inscritas, as pessoas que vão se inscrever são as pessoas corajosas, pessoas que eu digo que são as que abrem com facão, né, a mata, para desbravar mesmo e para acabar com essa ideia de que a gente tá, que a gente tá acabando com a nossa vida, que a gente tá Nossa vida. morrendo, É, né? é sempre. De repente, a gente nunca esteve tão viva na nossa vida como agora. Exatamente, exatamente. E justamente trazer também informações que também que talvez a gente não veja tanto na Uhum, mídia ou não seja tanto acesso porque não lucra, né? São informações que não uhum, dão lucratividade. E não é querer ser a rebelde sem causa, é a rebelde com muita causa, sabe? uhum, Não é querer ser né, a que causa confusão, porque eu acredito que assim a gente só consegue mudar o mundo a partir das mudanças da nossa lente, do nosso olhar. Aí a gente consegue, a partir do que a gente vê,
mudar o mundo. Então não adianta, como você fala assim, a mulher não é vista, se a gente não enxerga as outras mulheres que estão passando por essa fase ou que já passaram, se a gente não muda a lente que a gente enxerga, a gente não consegue mudar a lente que o mundo vai nos ver, entende? Então, esse convite, ele é justamente para integrar também, para ficar todas essas questões bem integradas e seja leve, que seja um bate-papo gostoso, que a gente consiga debater, consiga se sentir à vontade, sabe? Chegar num lugar de se Exatamente. sentir à vontade e tirar todas as dúvidas e crescer e aprender um pouquinho mais, todas nós, aprender um pouquinho mais sobre sermos mulheres e vivermos aí nessa sociedade que é tão desafiadora nesse sentido de nos invalidar nessa etapa da vida. E uma outra coisa também é que um convite que eu queria fazer, isso por experiência própria. Sempre que eu tô numa fase da vida, isso desde novinha, desde lá dos meus 20 anos, eu sempre me achava muito inadequada na época, com qualquer situação que fosse, né? Tipo assim, eu não tenho isso o suficiente, eu não tenho aquilo, eu tô muito feia, eu tô muito velha. E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo, fui me tornando uma pessoa que olhava para trás e pensava assim, nossa, se naquela época eu tivesse esse olhar, sabe? Se eu tivesse esse olhar que eu tenho hoje para aquela Raquel daquela época, né? Então, o convite é que a gente não espere passar toda essa etapa, não espere passar para olhar para trás, nossa, como eu tinha vida, como eu tinha potencial para poder explorar isso, né? Que a gente consiga fazer isso ao longo dessa caminhada juntas. E a gente espera vocês. Estamos muito felizes e muito empolgadas com esse projeto. Um projeto que tem muita alma, muito coração, sabe? E a gente aguarda vocês em qualquer um dos nossos produtos, né? Qualquer um dos nossos processos aí, seja no WhatsApp, ou na imersão, ou na jornada. Estamos muito felizes em ter vocês com a gente. E era isso. Lembrando que a gente vai falar, gente, sobre pompoarismo, sobre, né, sobre raio laser na vagina, o que é isso, né? Todas essas questões, tá, de Todos esses tabu, que ninguém tabus. comenta, né, a gente vai trazer na nossa imersão que a gente quer escancarar, assim, todas as possibilidades mesmo, como a gente falou, né? Nós somos anfitriãs que vão trazer uma bandeja de possibilidades para vocês e quem tem que decidir o que vai fazer ou não são vocês, né? De experimentar coisas, né? De saborear a vida, de aproveitar, né? De talvez pela primeira vez na vida não se adaptar mais para caber dentro do mundo do outro e fazer o que tá afim, né? Exato. Então E é que o isso, nosso gente. corpo Muito obrigada. o nosso corpo nos convida a fazer isso, né? Com o Uhum. processo, ele está convidando, e aí a gente vai explorar isso, como que isso funciona. Agora chega nas 18h18. A gente vai terminar 18h18. É isso. Então, tá. Um beijão para todo mundo, então. Muito obrigada para as pessoas que passaram por aqui antes, durante ou depois. E a gente se vê, então, na próxima live ou no WhatsApp. Beijão e até mais, gente. Tchau, Tchau. tchau.